Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Como é o inferno à luz da Bíblia? O inferno é real? O que a Bíblia nos diz sobre o inferno? Quem está falando nesta oportunidade, mais uma vez, é o evangelista Danilo Zang, e nós estamos aqui, como sempre, para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, enfim, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade nós queremos discorrer, à luz da Bíblia Sagrada, sobre este tema: o inferno é real? Porque na maioria das vezes as pessoas apenas mencionam a existência do céu, ou acreditam apenas na realidade do céu. Mas e o inferno? Existe assim como existe o céu? Veremos à luz da Bíblia Sagrada. Mas eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Inscreva-se. E ao inscrever-se, ative o sininho das notificações e desta maneira você será notificado. Quando os nossos vídeos saírem, você será o primeiro a ser notificado para, então, manter-se informado referente à genuína e autêntica mensagem da Palavra de Deus. A Bíblia não descreve com detalhes onde e como será o inferno, mas relata com clareza que será um lugar de grande sofrimento e distância de Deus. Observe algumas características relacionadas ao inferno de acordo com o texto bíblico. Segundo Tessalonicenses 1:9, nos revela que é um lugar de castigo e ausência de Deus. Mateus 25:41 diz que é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Segundo Pedro 2:17, nos revela que é um lugar de completa escuridão e trevas. Mateus capítulo 8, versículo 12, nos diz que é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Marcos 9:43 diz que lá haverá sofrimento comparado ao fogo que nunca se apaga. E Apocalipse 21:8 é um lugar com um lago de fogo e enxofre para atormentar. A Bíblia fala que o inferno é real, assim como o céu é real. Não é uma metáfora. O inferno é o lugar onde os pecados são punidos. Quando pecamos, ficamos separados de Deus. Isso causa a morte, tanto física como espiritual. O inferno é o lugar de separação total de Deus. Como tudo de bom vem de Deus, quem fica totalmente separado de Deus só vai ter tristeza e tormento. É por isso que o inferno é um lugar tão ruim, sem esperança. Mas como um Deus amoroso pode permitir sofrimento eterno? Deus permite a existência do inferno porque ele é justo. O inferno é a punição justa pelo pecado. Todos os pecados cometidos sobre a terra serão punidos no juízo de Deus. Se aceitarmos que Jesus levou a punição em nosso lugar, não teremos que pagar pelos nossos próprios pecados. Mas se o rejeitarmos, teremos que enfrentar a punição digna dos nossos pecados. Deus não pode conviver com o pecado, porque ele é santo. Daí, quando pecamos, ficamos separados de Deus. O inferno é a morte completa, sem nenhuma ligação com Deus. Isso causa um sofrimento eterno, porque quando morrermos, já não estaremos limitados às regras do tempo, e não estaremos limitados à regra do espaço material, mas sim estaremos na eternidade. Deus é amor, e enviou Jesus para nos salvar do inferno e restaurar nosso relacionamento com Ele. Mas Deus não obriga ninguém a estar com Ele contra sua vontade. Deus nos ama e nos deu liberdade para escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Se decidirmos não estar com Ele, pagaremos pelas consequências da nossa escolha. Se Ele não nos desse essa escolha, não seria amor, seria uma prisão. Ele não obriga ninguém a segui-lo, mas aqueles que o aceitam pela fé gozarão a eternidade na sua presença. Mas afinal de contas, quem vai para o inferno? Só vai para o inferno quem não quer estar com Deus. A escolha é de cada um. Se alguém não quer mesmo passar a eternidade com Deus, então não passará. Mas Deus já avisou como isso será, o sofrimento do inferno separado dele, em Apocalipse 21:8. Deus não esconde a verdade de ninguém. Não se engane e nem perca a oportunidade de escolher ficar com Deus. Há consequências para qualquer que seja a nossa escolha: vida eterna
ou morte eterna. Não há opção para indecisão ou abstenção. Se estiver indeciso, decida-se, mas decida-se por Deus enquanto há tempo e viva conforme Jesus ensinou. O inferno é real. Jesus, o Filho de Deus, veio do céu para nos ensinar o caminho para o céu. Ele prometeu que daria a vida eterna e ressuscitaria dentre os mortos todo aquele que acredita nele. Ao mesmo tempo, ninguém na Bíblia adverte com tanta frequência sobre o inferno como Jesus. Jesus ensinou na história sobre o rico e o Lázaro que imediatamente após a morte, os incrédulos vão para o inferno. Lá estão eles atormentados e o homem rico reclama que está angustiado nesta chama. Do crente Lázaro, Jesus diz que está ao lado de Abraão. Mais tarde, Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, que após a morte os crentes estão com Cristo. Esses são os estados que frequentemente consideramos o inferno e o céu, e que vamos para lá imediatamente após a morte. Isso não está totalmente errado, mas devemos perceber que esses são estados temporários, aguardando o julgamento do último dia, quando Jesus voltará. Somente então a glória do céu e o terror do inferno serão revelados. O julgamento dos incrédulos no último dia é descrito de várias maneiras na Bíblia. Observe, Daniel capítulo 12, versículo 2, nos diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus falando sobre o julgamento no último dia. Então ele lhe dirá aos que estão à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E Apocalipse 20, versículo 15, nós temos uma triste notícia. E todo aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Todos esses versículos deixam claro que existem dois elementos para a punição dos incrédulos. É uma punição sem fim, como pode ser visto nas palavras sem fim, fogo que nunca se apagará, e eterna. Também é um castigo severo, mais frequentemente comparado ao fogo. Isso não significa um incêndio literal, pois outras palavras também são usadas. Por exemplo, no Evangelho de Mateus 25:30, como vergonha e desprezo, destruição e trevas exteriores. Juntos, esses termos apontam para uma terrível realidade. No entanto, os tormentos do inferno não serão os mesmos para todos. Mas como assim? A Bíblia ensina claramente que alguns serão punidos com mais severidade que outros. Isso fica claro nas seguintes passagens. Observe. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 24, nos diz: Porém eu vos digo, haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para vocês. Evangelho de Lucas 12, versículos 47 e 48, nos diz: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Portanto, a severidade do castigo eterno dependerá do que os incrédulos fizeram em suas vidas e da oportunidade que tiveram de ouvir e responder ao Evangelho. O julgamento de Deus é sempre justo. No entanto, quem acredita em Jesus não precisa temer o inferno. Será eternamente feliz na presença do Senhor na nova cidade. Que a realidade do inferno seja uma razão para que abominemos o pecado e confiemos em Jesus e assim escapemos do julgamento de Deus e do fogo do inferno. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.